Hades é o imperador do mundo dos mortos. Ele é o principal inimigo de Atena e seus cavaleiros. As guerras santas entre Atena e Hades acontecem a cada 200 anos desde as eras mitológicas. Porém, quando Hades enfrenta Saori, Seiya e os outros cavaleiros de bronze, ele acaba encontrando o seu fim. Mas agora que Hades está morto, vários mistérios envolvendo sua alma e o submundo devem ser explicados. E por isso, no vídeo de hoje, vamos falar sobre o possível retorno de Hades e a atual situação do submundo. Gostaram do tema? Então já vai comentando aí as suas opiniões e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wes e no vídeo de hoje vamos falar sobre os mistérios envolvendo o Hades e o submundo. E para comemorar esse momento, vamos bater a meta de 1000 gosteis nesse vídeo. Mostrem para o YouTube a força dos fãs de cavaleiros. E também quero mandar um super salve para os inscritos que apoiam o canal. Obrigado Bruna Meschiari, Vini G, Raul Ataide, Ayono Koji, Rodrigo Siger, Marco Antônio, Ana Rocha, Lucas Machado, Sérgio Felipe, Júnior Eldani, Não Existe, Robson Souza, Francesco Vani, André Luiz e Fernanda. Com certeza, amigos, vocês fazem total diferença para que eu continue com os vídeos por aqui. E para quem quiser ajudar o canal é muito simples, as informações vão estar na descrição desse vídeo. Na mitologia grega, Hades era a divindade responsável pelo submundo, sendo o senhor desse domínio e o responsável por deixar que as almas dos mortos não retornassem ao mundo dos vivos. Ele se estabeleceu como tal depois que os deuses gregos venceram duas guerras, uma contra os titãs e outra contra os gigantes. Hades não era muito mencionado nos mitos, mas o mito em que ele sequestrou Perséfone, a deusa da agricultura, para que ela se casasse com ele, é um dos mais conhecidos de toda a mitologia grega. Os gregos temiam pronunciar o nome de Hades, e além disso, existia um oráculo de Hades na Grécia. Baseado na mitologia, Masami Kurumada criou a sua própria imagem de Hades. Na história de Cavaleiros do Zodíaco, Hades é o deus do submundo. Em seus domínios está o inferno, os Campos Elíseos e também o Tártaro. O submundo seria dividido em 8 prisões, 3 vales, 10 fossos e 4 esferas. Mas esse lugar não se limita apenas a isso. O submundo é vasto e guarda ainda muitos mistérios. Esses são apenas os lugares mais conhecidos. Os mitos gregos narram que Hades era filho dos titãs Cronos e Reia e que foi devorado pelo seu pai assim que nasceu. Cronos fazia isso porque temia que algum de seus filhos se rebelasse contra ele e o tirasse de sua posição de poder. Eventualmente, Reia garantiu que Zeus não fosse devorado por Cronos e fez com que ele crescesse em segurança. Quando adulto, Zeus retornou e fez Cronos vomitar todos aqueles que havia devorado. Assim Hades, Poseidon, Deméter, Hestia e Hera conseguiram se libertar do ventre de Cronos, o que deu início a uma guerra dos deuses gregos contra os titãs. Após vencerem essa guerra, os deuses gregos lutaram contra os gigantes e também venceram. Depois disso, Zeus, Poseidon e Hades dividiram reinos entre si, sendo que Hades recebeu o submundo e se tornou o senhor deste domínio. Hades se estabeleceu no submundo, onde residia permanentemente, razão pela qual não é considerado um deus olímpico, pois não morava no Monte Olimpo. Na mitologia existem 2 Cronos. Um seria o deus primordial do tempo, sendo ele o próprio tempo, e o outro seria o Titã, filho de Gaia e Urano, sendo esse o pai de Zeus, Hades e Poseidon. Na saga clássica de Cavaleiros do Zodíaco, esses 2 seres se misturam e aparentemente existe apenas um Cronos. É claro que nas histórias spin-offs oficiais de Cavaleiros, conhecemos outras versões de Cronos. O primeiro seria o Titã Cronos, que é mostrado na saga Episódio G, depois o Deus Cronos, que também é mencionado na saga The Lost Canvas, isso porque o seu irmão Kairos foi um dos vilões desta saga. Atualmente o Deus Cronos também está sendo o principal vilão da saga Time Odyssey, porém na saga canônica, Cronos continua sendo um vilão misterioso. Suas ações prejudicaram Atena e os Cavaleiros de Bronze, e aparentemente ele possui um plano ainda maior que será revelado nas próximas sagas. Na saga canônica, entendemos que esse Cronos misterioso seria o pai de Zeus, Poseidon e Hades, e Kurumada planejava que ele fosse o vilão final da história. Então Zeus não seria o último desafio dos cavaleiros. Vendo por esse lado, podemos esperar que após um confronto contra Zeus, os Cavaleiros de Bronze iriam lutar ainda contra Cronos.
E vendo que Cronos foi um inimigo de Hades, Zeus e Poseidon, esses três deuses poderiam se juntar para ajudar os Cavaleiros de Bronze em algum momento. Na saga de Hades, Poseidon ajuda os Cavaleiros de Bronze, enviando para eles as armaduras de ouro. Elas são enviadas para os Campos Elíseos, para que Seiya, Shun, Shiryu, Yoga e Ikki lutem contra Thanatos e Hypnos. Poseidon, nesse momento, havia sido derrotado pelos Cavaleiros, porém ele não desejava que Hades ganhasse a batalha contra Atena e por isso os ajudou. Em uma possível luta contra Cronos, seria benéfico que os deuses derrotados, sendo eles Poseidon, Hades e Zeus, ajudem os Cavaleiros de Bronze de alguma forma, enviando novas armaduras para eles lutarem contra o Deus do Tempo, ou então os abençoando com algum tipo de poder especial. Em teoria é possível que as armas desses três deuses juntas sejam os principais objetos para selar a alma de Cronos: o tridente de Poseidon, a espada amaldiçoada de Hades e o raio de Zeus. Esses seriam os três itens necessários para deter o Cronos. Então, se os Cavaleiros de Bronze enfrentarem o Deus do Tempo, eles poderiam receber essas armas desses três deuses e assim derrotá-lo. A aparição de Hades nessa saga também é algo possível, e muitos de vocês podem se perguntar como isso aconteceria. Hades foi morto ao enfrentar a Athena Saori nos Campos Elíseos. Nessa batalha, o deus do submundo perde o seu corpo verdadeiro, sendo esse o seu corpo divino. Desde as eras mitológicas, Hades utiliza um corpo de um humano para lutar na Guerra Santa. Ele escolhe o humano mais puro da Terra para controlar o seu corpo e mente. Sendo assim, o corpo verdadeiro de Hades ficaria longe de perigo. Esse plano de Hades começou apenas depois que o Cavaleiro de Pégaso mitológico feriu seu corpo divino. Na primeira batalha contra Atena, Hades utilizou seu verdadeiro corpo desde o início e por isso enfrentou diretamente o Pégaso mitológico. Nessa luta, o Cavaleiro de Pégaso acertou um poderoso golpe em Hades e feriu o seu corpo. Entendendo que poderia perder o seu corpo verdadeiro sendo morto por um humano, Hades guardou seu corpo nos Campos Elíseos. Sendo assim, nas Guerras Santas posteriores, Hades utilizava o corpo do humano mais puro, e quando esse corpo era destruído, a batalha contra Atena acabava. Mas o plano de Saori foi outro. Para finalizar as Guerras Santas para sempre, Atena se infiltrou no submundo, posteriormente indo até os Campos Elíseos. Desse modo, mesmo após o exército de Hades ser derrotado, Saori e os cavaleiros derrotaram os deuses Hypnos e Thanatos, além, é claro, de Hades. Agora, sem um corpo divino, o submundo e os Campos Elíseos caíram em ruínas. A alma de Hades voltou para o ciclo de reencarnações. Ele continuará nascendo na Terra e, consequentemente, despertará os seus poderes divinos. Mas agora, assim como Saori, Hades se tornou um mero humano. Ele renascerá como um humano de tempos em tempos. Isso porque, diferente de Poseidon, sua alma não foi selada. Poseidon teve sua alma selada por Atena, e possivelmente seu corpo divino também foi destruído no passado. Mas como sua alma fica selada na ânfora, o deus dos mares não consegue reencarnar. E por isso, quando o selo de Atena se enfraquece, Poseidon utiliza um corpo humano para lutar. Ele sempre controla o corpo de um membro da família Solo, sendo que Julian Solo foi o seu hospedeiro na saga clássica. Depois da morte de Hades, o submundo ficou em ruínas, se tornando um lugar de completo caos. As almas humanas agora não sofrem mais eternamente nas prisões do submundo, e na saga Episódio G Assassino é mostrado que o submundo continuava existindo, mesmo se passando décadas após a morte de Hades. Mas agora aquele lugar era caótico e estava em chamas. Os demônios andavam por toda parte. O submundo estava se desfazendo aos poucos e em breve ele iria desaparecer. Sem o submundo, as almas seriam enviadas para o vazio e assim nunca mais poderiam reencarnar. Um novo deus para governar aquele lugar deveria surgir. Sendo assim, na saga Episódio G Requiem, que se passa alguns anos depois, Shun acaba se tornando o novo regente do submundo. Shun de Virgem se torna o deus do inferno. Esses são os acontecimentos da saga Episódio G, mas acredito que na saga canônica teremos algo diferente. Com o submundo sendo destruído, as almas dos humanos não precisariam sofrer o castigo eterno.
e por isso elas ficariam no Yomotsu Hirasaka até o momento em que pudessem reencarnar. O Yomotsu Hirasaka é a entrada do mundo dos mortos. Ele está fora do domínio de Hades ou Atena, sendo um campo neutro entre a Terra e o submundo. Mas e vocês, o que acham de tudo isso? Gostariam que Hades retornasse de alguma forma, seja reencarnado como um humano ou quem sabe em um corpo temporário? Comente aí a sua opinião e no mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu cosmo até o infinito.